Boa noite, estamos iniciando mais um culto de uma maneira um pouquinho diferente hoje. Nós gostaríamos de cantar algumas canções com vocês, que vocês meditem, reflitam nessas canções e cultuem, mesmo que de longe, né, de uma forma mais digital, né? Cultuem conosco nesse momento. Somente em ti esperarei, tu és meu guia e proteção, com tua mão me faz andar, és fortaleza para mim, imenso amor, profunda paz, a tua graça satisfaz, Consolador celestial, somente em Cristo esperarei. Desceu dos céus, homem se fez, boas notícias vem trazer, e lá na cruz sua vida deu, cheio de amor por mim morreu, imenso amor, profunda paz, a tua graça satisfaz, Consolador celestial, somente em Cristo esperarei. Voltou ao Pai, o próprio Deus, hoje sou dele, ele é meu. Raiou a luz, ressuscitou, com seu sangue me comprou, imenso amor, profunda paz, a tua graça satisfaz, Consolador celestial, somente em Cristo esperarei, imenso amor, profunda paz, a tua graça satisfaz, Consolador celestial, somente em Cristo esperarei. Que neste momento de escuridão, neste momento de desafios, o seu coração e a sua mente possam estar em paz, sabendo que Deus está cuidando de todos nós. Ele está no controle de todas as coisas. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo,
cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo o tempo, em todo o tempo. Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Ele é bom em meio às dificuldades, Ele é bom em meio aos percalços da vida, aos obstáculos que passamos. Neste momento eu gostaria de lembrar que em algum lugarzinho da tela vocês terão aí um código, uma chave Pix, para vocês compartilharem conosco as suas doações, contribuição. Nós estamos sendo um ponto de coleta, nós estamos coletando doações para chegar até as famílias, chegar até os desabrigados. A igreja está numa corrente grande, tentando fazer o máximo que a gente consegue dentro das nossas possibilidades. E você pode contribuir com isso. Então, conforme o seu coração, contribua a partir do nosso código que você verá aí na sua tela. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser. Cada vez mais, cante conosco. Eu te agradeço,
esperança, santa harmonia, ouço uma voz me chamar, voz de perdão, brilho celeste então, toca minha face com ternura e diz: meu filho, descanso e paz em mim vais achar. Cristo, te amo, tu és minha luz, eu te agradeço, querido Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, possa guardar o teu, o meu, o nosso coração e a nossa mente. Gente, nós estamos então passando agora, né, por esse momento de crise. Estamos aí para uma modalidade de culto, que não é bem um culto, né, mas é um substituto disso, online, onde a gente pode, de alguma maneira, manter a nossa percepção alinhada. A gente pode continuar pensando a respeito do nosso Senhor. A gente pode, no meio disso tudo, parar, dar uma pausa, respirar, realinhar, para voltar a enfrentar, para a gente entrar de novo naquilo que nós estamos inseridos nisso. Muita gente deve estar se perguntando o porquê disso tudo, por que isso está acontecendo. É aquela pergunta que a gente sempre tem de por que o mal existe. E a Bíblia traz respostas para nós a respeito disso. Nós temos algumas orientações a respeito disso. Eu tenho, inclusive, algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês no próximo mês, ao longo das próximas semanas também, a respeito de algumas percepções pessoais minhas a respeito disso. Mas hoje não é o dia da gente refletir no porquê. Hoje é o dia da gente tentar entender o quê. O que isso pode causar, o que isso pode implicar e como que a gente pode lidar com esses possíveis próximos passos e possíveis bifurcações na vida da gente. Eu sei que alguns de vocês que estão participando agora desse momento perderam muita coisa, perderam talvez todos os bens materiais, ou boa parte dos seus bens materiais. Eu sei que outros de vocês não tiveram prejuízo material propriamente dito, mas estavam envolvidos em resgatar, literalmente salvar a vida de algumas pessoas, cuidar de outras pessoas, e no meio disso tudo vocês vão se envolvendo com os problemas, com os dilemas, com as angústias que as pessoas estão passando. Outros de vocês estão em contato constante com as notícias e a gente escuta o tempo inteiro que essa é a maior catástrofe, desastre, inundação, situação da história, e de fato da nossa história. Vivendo aqui no Rio Grande do Sul, nunca teve nada igual, nada parecido. Provavelmente do Brasil, é a maior catástrofe do Brasil, isso que a gente está vivendo agora. Literalmente, a história está sendo escrita agora, enquanto a gente está vivendo, enquanto a gente está passando por isso, a história está sendo escrita. Daqui a alguns anos, décadas, as pessoas vão olhar para esse momento e vão falar assim: isso aqui que a gente está passando é o maior desde aquilo que aconteceu em 2024, mais ou menos como a gente fazia com 1941, até esse momento que a gente está vivendo agora. A situação é que uma parte dessa história nós não temos controle, nós não temos poder, a gente não pode fazer absolutamente nada sobre essa parte. Ela está sendo escrita independente das decisões que eu e você estamos tomando, independente da maneira como eu e você conduzimos as nossas vidas. E mais algumas semanas para frente a gente vai conversar um pouco sobre o porquê dessa parte da história, mas existe uma outra parte da história que está sendo escrita que depende de mim e de você. E é sobre essa parte que eu queria falar hoje. Como que você vai escrever a sua história, da sua vida, da sua família, da sua igreja, a partir
desse pedaço da história que está sendo escrito e você não tem nenhum controle sobre ele. Existe, dentro da psicologia moderna, quando ela começa a estudar algumas condições extremas que as pessoas passam, um conceito que chama TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. É algo que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos a partir de alguns estudos que eles fizeram de soldados americanos que foram para a guerra, que enfrentaram determinadas batalhas lá, e eles voltavam para casa e eles estavam com os nervos à flor da pele e ficaram assim muitos anos, alguns a vida inteira sentindo isso, passando por essa angústia. E esse transtorno de estresse pós-traumático é algo que, sem dúvida nenhuma, a nossa geração vai passar por isso. Sem dúvida nenhuma, pessoas que você conhece, amigos seus, familiares seus, que estão vivendo um dos maiores dramas que vão viver na sua vida nesse exato momento, eles serão afetados por isso de uma maneira que vai imprimir na alma deles determinados comportamentos, determinadas situações, determinados estresses. O drama material, o dilema material que nós estamos enfrentando, as perdas materiais provavelmente serão resolvidas muito mais rápido do que a gente imagina que vai ser. As pessoas vão reconstruir muito mais rápido, vão comprar as coisas que precisam muito mais rápido, e talvez daqui a alguns meses ou 1 ou 2 anos, para você que perdeu muita coisa, não vai ter feito muita diferença na sua vida, no resto da sua vida, o fato de você ter perdido coisas nesse momento agora. Agora, a maneira como a gente enfrenta isso emocionalmente, como isso afeta o nosso coração, como isso afeta o nosso espírito, pode sim deixar uma marca que, mesmo que você se torne rico, mesmo que você mude daqui, mesmo que você nunca mais passe por uma situação como essa, ainda assim isso pode deixar algumas marcas em como você enfrenta a vida, em como você encara as coisas. É sobre isso que eu queria falar com você. A Bíblia, ela se preocupa muito sobre isso, e é por isso que a gente tem lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, um conselho, e o livro de Provérbios trata de como nós podemos colocar em prática esse conselho. Lá está escrito assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A Bíblia sabe da importância de nós cuidarmos das nossas emoções. Ela sabe da importância de nós conseguirmos colocar o coração nas coisas certas, nos lugares certos, no momento certo, mas também conseguir proteger ele para que alguns danos não nos afetem, algumas dessas circunstâncias não imprimam em nós determinados comportamentos que a gente vai carregar para o resto da vida. Nós precisamos fazer isso nesse momento, inclusive para que a gente possa ajudar outras pessoas que não terão condições de tomar essas decisões agora, de ter esse tipo de orientação agora, de auxílio agora, pessoas que hoje não conhecem a Deus, não amam a Deus, não têm acesso à palavra de Deus, à Bíblia, como orientação para a sua vida. E eu queria que a gente analisasse isso dentro dessa perspectiva do livro de Provérbios, porque uma das principais formas de você fazer isso é ajustar a sua visão ao que está acontecendo de verdade, e eu queria te dar uma perspectiva bíblica para esse ajuste. No que é chamado do Sermão do Monte, com certeza a principal pregação que Jesus fez quando ele esteve aqui, Jesus vai abordar essa questão bem no iniciozinho do sermão, de uma maneira muito interessante, que eu queria que você analisasse comigo esse texto. Você pode abrir a sua Bíblia no seu aplicativo, sua Bíblia física, acompanhar essa leitura junto comigo. Mateus registra para a gente isso lá no capítulo 5, a partir do versículo 3. E esse é um sermão interessante porque nessa primeira parte, quando Jesus vai falar sobre bem-aventurados os, bem-aventurado é uma expressão que a gente poderia traduzir como muito feliz, como realizado, como alguém que descobriu a razão, descobriu o sentido. Mas essa felicidade não é uma felicidade condicionada. Ela é uma felicidade que vem e fica. E é interessante, porque eu queria que você analisasse comigo, porque nada do que Jesus vai citar a partir de agora parece bom. Lá no capítulo 5, no versículo 3, Jesus ele começa a falar assim: bem-aventurados os
pobres em espírito. Parece estranho, ninguém quer ser pobre. Mas tem uma recompensa. Pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus a gente quer. Isso faz parte das nossas aspirações. Ele continua. Bem-aventurado os que choram. Talvez é o que você fez ontem, hoje, está fazendo nesse momento que a gente está lendo esse texto juntos. E você pode falar comigo assim, mas Mateus, eu não me sinto feliz, realizado, porque eu choro. Jesus diz, pois serão consolados. Consolado eu gostaria de ser. Ele diz, bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede por justiça, pois eles serão satisfeitos. Talvez é o caso de muitos de vocês que estão agora se perguntando por que disso tudo, pensando que não é justo, que não era para ser assim, o que você fez para passar por isso? Será que mesmo você caminhando com Deus, Ele não cuidou de você, Ele não protegeu você, Ele não guardou você? Fome e sede de justiça não é algo que parece bom da gente sentir. Mas Jesus continua, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quantas oportunidades você tem agora de trazer paz para a vida das pessoas, mesmo que você não esteja em paz, mesmo que você não esteja vivendo e vivenciando isso na sua vida. Mas bem-aventurados são aqueles que mesmo no meio do caos conseguem de alguma maneira trazer paz para o ambiente em que eles estão inseridos, para as pessoas que têm contatos com eles. E mesmo que isso não pareça uma coisa boa, porque você queria ter paz, mas diz que eles serão chamados filhos de Deus. E eu gostaria de ser chamado filho de Deus, eu tenho certeza que esse é um desejo do seu coração também. Jesus continua, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perceba que não parece uma lista de pessoas que você acorda de manhã e fala assim, puxa, eu quero ser assim, eu quero ser essa pessoa, eu quero viver essas coisas na minha vida. Não parece muito o padrão daquilo que a gente busca quando a gente quer felicidade. Parece muito mais coisas que acontecem em catástrofes, em momentos de dificuldade, momentos de dilemas que a gente enfrenta na vida. Está mais para uma lista de coisas que a gente quer evitar o tempo todo do que para uma lista que a gente gostaria de fazer parte dela. Mas muitos de vocês se identificaram com uma ou duas coisas nesse momento que a gente está passando. A questão é como que nós podemos ser bem-aventurados já que essas coisas estão acontecendo, já que a gente está vivendo situações assim, já que nós estamos tendo essa oportunidade de passar por isso que a gente está passando na nossa vida. E veja que Jesus ele citou uma recompensa para cada uma dessas coisas, mas são recompensas que estão mais atreladas a um futuro, talvez um pouco mais distante do que o que a gente está vivendo, do que a coisas que você vai passar por isso agora e semana que vem essas recompensas todas vão chegar. Algumas vão, outras não, e isso às vezes cria uma confusão na cabeça da gente. O que faz essas pessoas do texto que a gente leu e o que faz com que Jesus afirme que essas pessoas são bem-aventuradas não é o problema que Jesus cita e nem a recompensa que Jesus promete que vai ter. O problema são circunstâncias que nós podemos enfrentar na nossa vida, querendo ou não, ou a situação vai chegar e nós podemos optar por enfrentar essa situação dessa maneira. As recompensas, elas estão mais no futuro, elas ainda não vão chegar essa semana, talvez para nenhum de nós, talvez para a maioria de nós. Agora, o que faz essas pessoas se perceberem bem-aventuradas é o que elas estão fazendo no meio disso tudo. Jesus ele não terminou as bem-aventuranças ou sermão nessa passagem,
Jesus ele avançou e lá no versículo 13 ele disse assim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada mais, exceto ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E aí no versículo 16, Jesus conclui: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Catástrofes não é algo que só a gente passou na vida e na história. Ao longo da história, pessoas passaram por isso. Hoje, pessoas estão passando por isso. Tem pessoas que nasceram em guerras, conflitos, caos, fome, miséria e vão viver a sua vida inteira dentro dessa situação. Catástrofes são inevitáveis na vida que a gente tem aqui na Terra e na forma como a gente está vivendo aqui. O que é evitável é você deixar que isso marque você e você se torne um filho da catástrofe. Jesus ele está convidando a gente para se tornar filho de Deus no meio da catástrofe. E Jesus explica que isso acontece quando no meio disso tudo nós abraçamos a missão que ele tem para nós de nos tornarmos sal e luz. Sal e luz. Nós não fomos chamados por Deus para ter casas. Não fomos chamados por Deus para ter móveis, para ter carros, para ter dinheiro na conta. Essas coisas são boas. E Deus nos permite ter. E tudo que você teve e tudo que você tem, talvez até mesmo que você perdeu agora nesse momento, te foi dado por Deus. E aquele que te deu tudo isso, você pode ter certeza que ele vai continuar cuidando de você. Se ele entender que você precisa dessas coisas para continuar a sua vida, para os próximos passos, para cumprir a sua missão, ele vai continuar cuidando de você. Todas essas coisas continuarão sendo supridas para você. Agora, nós não fomos chamados para isso. Por isso, o nosso coração, quando ele se direciona para isso, ele se torna extremamente vulnerável, porque essas coisas, elas são vulneráveis. A gente às vezes se distrai dessa realidade, mas de repente vem uma chuva, leva tudo e mostra para nós o quão frágil, o quão próximo do caos nós estamos o tempo inteiro. Agora, se você direcionar o seu coração para fora dessas coisas, que são boas e que Deus vai continuar provendo para você, mas colocar o seu coração naquilo que Ele está chamando você para ser, aí sim o seu coração vai ser guardado. Nós não fomos chamados para ter essas coisas. Nós fomos chamados para ser sal e luz. E isso ninguém pode tirar de você. Uma catástrofe não pode tirar de você. Perseguição não pode tirar de você. Mazelas, doenças, problemas, nem mesmo a morte pode tirar isso de você. Sal e luz é aquilo que Jesus coloca no meio entre os problemas trazidos nas bem-aventuranças e as recompensas trazidas na bem-aventurança. Viver o propósito de Deus para a sua vida em meio ao caos protege o seu coração. E com o coração protegido, você vai ter muito mais força para poder não apenas reorganizar a sua vida com muito mais a consciência, muito mais centrado, pensando estrategicamente em como você vai reconstruir, mas você também vai estar apto a ajudar outras pessoas, a cuidar de outras pessoas. Com o coração protegido, você vai conseguir viver efetivamente aquilo que Deus chamou você para viver. Por isso que no começo da mensagem eu não comecei explicando por que essas coisas acontecem, mas eu comecei enfatizando o que nós fazemos quando essas coisas acontecem. Em catástrofes, nós temos mais oportunidades de demonstrar o amor de Deus para as pessoas, porque elas estão mais sensíveis, mais abertas, mais atentas, mais conscientes da finitude dessa vida, da fragilidade das coisas materiais, de coisas que até então elas depositavam a sua confiança, como a minha casa, o meu carro, o meu dinheiro, o dique da cidade que vai resistir, o curso natural de um rio que vai se manter sempre nesse curso natural, as catástrofes que ficam sempre do lado de fora e às vezes longe, mas nunca chegam perto. Todas essas
coisas que às vezes nós colocamos a nossa confiança nelas, que nós depositamos o nosso coração nelas, são frágeis. Catástrofes servem para nos mostrar o quão frágeis essas coisas são. E catástrofes servem para poder abrir a possibilidade, para a gente olhar para a verdadeira rocha, para aquele que não falha, para aquele que não vacila, aonde se você colocar o seu coração, você tem certeza que o entorno pode desabar, mas o seu coração será preservado. Momentos assim são momentos de grandes oportunidades que nós temos para poder levar o amor de Deus e a verdade de Deus, para que as pessoas, pensando sobre a finitude da vida, consigam retirar o seu coração, a sua confiança daquilo que nós não temos absolutamente nenhum controle, nenhuma garantia, e que vem e vai, para aquele que é firme, se mantém sempre o mesmo, e a gente pode ter certeza absoluta que jamais vai desamparar a gente. Em catástrofes, nós temos oportunidades de cuidar das fragilidades das pessoas. Nós temos oportunidades de criar relacionamentos com pessoas que até então não se abririam para nós, porque estariam focadas vivendo as suas vidas dentro dessa construção ilusória que às vezes a vida se torna. Em catástrofes, as pessoas estão mais conscientes a respeito da brevidade da vida e saem dessa ilusão que os momentos sem catástrofes muitas vezes nos deixam, de que a gente vai viver para sempre aqui, com essa vida, com esse dinheiro, com esse emprego, com essas coisas. Todo mundo vive para sempre em algum lugar, e esse lugar não é aqui, e nós precisamos nos preparar e preparar as pessoas para esse lugar. Essa é uma boa oportunidade para nós demonstrarmos Jesus para as pessoas. Jesus, no meio da maior catástrofe que ele estava vivendo na sua própria vida, quando depois de ter sido brutalmente espancado, ele foi pregado numa cruz e ele estava aguardando uma morte lenta, ele ainda assim conseguiu ser sal e luz. Ele conseguia olhar para as pessoas, inclusive os que o tinham crucificado, e falar: Deus, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Jesus ainda estava focado na missão, no propósito, na razão pela qual ele veio para cá. E essa é a mesma razão que ele está estendendo para você e que ele levanta para você hoje e que ele deseja que você abrace na sua vida. Nós estamos fazendo parte da história. A história está sendo escrita, parte dela nós não temos controle, mas o que você vai escrever a partir disso, sim, você tem o controle. Você pode escolher como vai ser a história da sua vida a partir desse momento histórico que a gente está vivendo. E eu queria te convidar a escrever essa história comigo. Uma história de restauração, uma história onde nós vamos participar da reconstrução do nosso estado, da reconstrução da nossa cidade, onde nós vamos participar da reconstrução da vida de muitas pessoas. E eu queria convidar você a participar disso comigo, protegendo o seu coração de um transtorno de estresse pós-traumático ou de qualquer outra ansiedade, qualquer outra angústia, para que o seu coração possa estar 100% direcionado para aquilo que Deus construiu a sua vida para ser, criou você para ser e tem chamado você para ser. Amanhã, ou ao longo dessa próxima semana, ou ao longo da vida, quando o desânimo chegar, quando o desânimo bater, quando você olhar para aquilo que está acontecendo e começar a querer entrar em pânico, eu queria que você dissesse para si mesmo e para as pessoas que estão à sua volta: sal e luz. Nós somos sal e luz. Mas o rio chegou, sal e luz. Nós vamos enfrentar isso aí. Mas perdi tudo. Não. Você perdeu bens materiais, você ainda pode ter o Senhor na sua vida, você ainda pode ter uma família junto com você, você ainda pode ter uma igreja caminhando ao seu lado, e você tem um propósito: sal e luz. Quando o caos chegar, sal e luz. Quando as pessoas ao seu lado chorarem, desesperarem, sal e luz. E aí você vai guardar o seu coração e você vai escrever uma história fantástica de superação, de transformação, onde nós vamos conseguir sair disso muito melhor do que nós entramos.
Jesus ele falou quando ele nos chamou para ser luz: ninguém esconde uma cidade construída sobre um monte. A nossa cidade de São Leopoldo, a nossa região do Vale dos Sinos, pode estar construída num vale, e por isso nós sofremos com essa inundação. Mas você é uma cidade construída sobre o monte. É isso que Jesus quer construir na sua vida. É isso que Ele chamou você para ser. E nós vamos ajudar a nossa cidade do vale a se transformar numa cidade do monte, a partir de sal e luz na sua vida e na minha vida. E eu queria convidar você a orar nesse momento. Falar com Deus sobre isso e abraçar junto comigo esse compromisso com o Senhor. Deus, eu sou grato a Ti, porque o Senhor cuidou da gente, o Senhor tem preservado a gente, o Senhor tem cuidado da nossa vida, da nossa saúde, da nossa integridade física. O Senhor nos deu a oportunidade de passar por essa catástrofe e viver mais um pouco para poder cumprir o propósito que o Senhor tem para isso tudo. Quero pedir que o Senhor abençoe a vida de cada um, fortalecendo, encorajando, enchendo essa pessoa da percepção de quem ela é no Senhor, fortalecendo o coração dela, guardando, Deus, o coração de cada um, para que a gente possa proteger aquilo de mais precioso que o Senhor tem nos dado, que é a razão da gente viver, que é o propósito que a gente tem na vida. Abençoa, Deus, a vida de cada um, de cada uma, cuida de cada um, que o Senhor cuide de nós nos nossos lares, coloque-nos debaixo da Tua proteção. Abençoe aqueles que hoje estão fora dos seus lares, que eles possam encontrar lar no Senhor, refúgio e abrigo no Senhor e fazer de Ti a casa, o lar e o refúgio e fortaleza deles. E que o Senhor abençoe a nossa semana, livra-nos do mal e não deixe a gente cair na tentação de direcionar o nosso coração para aquilo que acaba. Nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e a vida de todos aqueles que você tem a oportunidade de estar junto com eles hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe. E se você está assistindo esse vídeo, você não é parte ainda da Igreja Betânia, mas mesmo assim, você gostaria de aconselhamento, cuidado, acompanhamento, escreve para nós, fala com a gente. Vai ser um prazer poder caminhar com você e ajudar você nesse momento que você está passando. Deus te abençoe, sal e luz.